Hoje, amados irmãos, a liturgia fala do batismo de Jesus, e o Papa colocou o batismo como um mistério que ilumina os povos. Significa que revela a graça de Deus para a humanidade. Por que eu falei que o Papa colocou? Porque o Papa João Paulo II criou os mistérios luminosos. Os mistérios luminosos têm como primeiro mistério dos mistérios luminosos o batismo de Jesus. Antes, o Santo Rosário tinha apenas 3 mistérios: os gozosos, que era do nascimento de Jesus, os dolorosos e os gloriosos. E por isso um rosário, quando nós dividimos ele em 3 partes, e por isso que a gente fala o terço. Quando a gente fala, vamos rezar o terço, 1/3 do rosário. O rosário era o todo, né? O inteiro, 1/3 do todo. E por isso que era o terço. Mas aí o Papa foi lá e criou mais um mistério. Aí o terço devia virar quarto. Mas daí não ia ficar bom, né, gente? Porque daí o quarto todo mundo reza, porque entra pro quarto e dorme, né? Não, então ficou o terço, mas tem um mistério a mais agora, que são um rosário, seriam 4 mistérios. E esse 4º mistério era um mistério luminoso. O mistério luminoso traz a realidade de um Cristo que é apresentado ao mundo. Veja, na palavra diz que os homens davam um bom testemunho de João Batista, dizendo que João era um homem de penitência, um homem que comia mel, gafanhoto, vivia no deserto, um homem que se vestia com as peles do camelo. O João era um homem que atraía tão bom testemunho que começaram a dizer, disse o primeiro versículo desse evangelho de hoje, começaram a dizer que, será que ele não é o Messias? Olha que bom testemunho que João dava, a ponto das pessoas pensarem que ele era o enviado do Pai, que ele era o ungido do Pai, que estava vindo para salvar os homens. Então João disse, não gente, eu não sou o Messias, o Messias virá, e quando ele vier, eu mesmo não sou digno nem de tirar a sandália dos pés dele, nem de desamarrar a sandália dele, fala a coleira dos seus pés, né? Acho que é essa a palavra. Eu não sou digno disso. Então João tinha o testemunho dos homens. Então Jesus, entrando nas águas do rio Jordão, quem dá testemunho de Jesus é o próprio Deus, o próprio Pai, que dá testemunho de Jesus. João era testemunhado e confundido como Messias pelos homens, mas quando Jesus entrou na água do Jordão, o céu se abriu e uma voz disse, este é o meu filho, em quem eu ponho o meu bem-querer. E ali naquelas águas, a Santíssima Trindade se revela. O Pai fala, o Espírito vem em forma de pomba, e o Filho dentro das águas, para fazer a vontade do Pai. A Santíssima Trindade se revela aos nossos olhos. Se de João homens deram testemunho, de Cristo o próprio Pai dá testemunho e diz, este é o meu Filho, que eu coloco toda a minha afeição, ele é aquele que eu vos envio, para que vocês escutem, para salvar a humanidade da culpa do pecado original. Veja que neste ato de Jesus ir ao rio Jordão, você pode pensar que no rio, o João fazia um batismo para a remissão dos pecados. João Batista falava assim, ele andava, vocês estão comigo ainda? Ele andava pelo meio do povo e falava com as pessoas assim, olha, vocês precisam mudar, vocês precisam se converter, vocês precisam se preparar para receber o Messias. E as pessoas que queriam se converter, iam até João Batista, entravam nas águas do rio, e ele batizava nas águas, no sinal de que a pessoa queria se converter, que a pessoa queria mudar. Então a gente fala que é um batismo de conversão, era um batismo onde a pessoa tomava a decisão de ser diferente. Então Deus, que trabalha com inteligência, com segmento na Sagrada Escritura, precisava pôr um ponto final na missão de João, para iniciar a missão do seu filho. E por isso Jesus vai até João e entra nas águas do batismo de João. Jesus não tinha pecado para lavar naquelas águas. Então por que Jesus se submeteu a ser batizado por João, se ele não tinha pecado? Porque era preciso que o Pai desse testemunho de que ele é o Messias. E depois que João vê o céu, escuta a voz, vê a pomba, então João sai de cena. Você pode continuar os versículos do Evangelho e você vai ver, João vai ser preso, vai ser decapitado. João cai fora, acabou a missão de João, porque João disse, eu
fiz um batismo de conversão, mas agora chegou alguém que é maior do que eu, e vai batizar vocês na água e no Espírito Santo e no fogo. Vai batizar vocês um batismo que está muito acima do que eu faço. O meu batismo é de conversão, mas Jesus vai fazer um batismo que transforma por completo o teu ser. E por que eu estou falando isso, gente? Porque o batismo de Jesus traz uma graça que independe da sua consciência, que está acima de você. Você está entendendo isso daí? Quem está entendendo isso daí pode aplaudir o Senhor. Vou explicar melhor. Pensa que você veio na missa e você está com dúvida se a Eucaristia é Jesus mesmo, porque o diabo está lá na tua cabeça dizendo: ah, mas será que é mesmo? E você começa a ficar com dúvida. A Eucaristia vai ser menos Eucaristia porque você está com dúvida? Não. Se você vier na missa e dormir na hora da missa toda e acordar só na hora da comunhão, está errado, tá errado. Mas você recebe a Eucaristia porque você dormiu a missa toda. Jesus vai ser menos Jesus só porque você estava dormindo? Não. A graça de Deus, a graça do sacramento está acima da sua consciência, está acima do seu domínio psíquico, porque é obra de Deus, é sacramento. Deus realiza isso por obra do Espírito Santo. Então o batismo de João dependia da consciência dos homens. Se você não se arrepender, não entre nessas águas do Jordão. O batismo de Jesus realiza, confere uma graça que está acima de você, acima da tua consciência. Vou traduzir melhor ainda, que quando fala de dinheiro todo mundo entende. Imagine que um pai e uma mãe, quando sabe que está para ter um filho, ele pega e fala: vamos começar a guardar dinheiro para o nosso filho. Quando ele tiver com 18 anos, ele tem uma conta bancária e vai poder comprar o iate, os campos de futebol, os helicópteros, todas as coisas, vai guardar muito. Vamos guardar dinheiro para o nosso filho. E guarda aquele dinheiro no banco. Aí alguém chega para você e fala assim: para que você vai guardar dinheiro? É só uma criança, nem sabe para que serve dinheiro. Dinheiro não tem valor nenhum, não guarda não, é besteira. Deixa isso. Quando ele crescer, você pergunta para ele se ele quer guardar dinheiro ou não, se ele precisa de dinheiro ou não. Aí você começa a fazer. Seria ilógico isso, gente? Vocês estão compreendendo? Estão acompanhando? Então o pai pega, vai lá, abre uma conta no banco, guarda um dinheiro, e o filho não tem menor entendimento do que aquilo significa. Aí quando o filho cresce e começa a ter consciência, o pai e a mãe senta com ele e diz: meu filho, eu e o seu pai guardamos para você um dinheiro. Aqui está o cartão, aqui está a senha, e agora você usa esse dinheiro como você achar que deve ser usado. Gente, eu quero dizer para você, o que Jesus alcançou para nós na graça do batismo é muito maior do que qualquer dinheiro nessa terra. Jesus, na graça do batismo, abriu uma conta no céu e depositou uma herança de salvação e de vida eterna. Ainda que o seu filho não compreenda, ofereça a ele essa graça, e quando ele tiver consciência do que ele possui, ele possa usar o que ele recebeu de forma maravilhosa, e terá assim, sem sombra de dúvida, uma vida de bênçãos e de graças. Você está entendendo? Isso é acima de todas as coisas. Compreende isso? Então, o nosso batismo católico é conferido a uma criança, porque nós confiamos que a graça de Deus é infundida na criança, liberta ela do pecado original, e ela, possuindo toda esta graça de ser nova pessoa em Jesus, vai crescendo e tomando consciência do que ela é, do que ela possui, do que os seus pais lhe ofereceram. Isso, gente, não tem preço, isso é um valor inestimável, porque nós confiamos mais na graça do que no conhecimento do homem. Agora, se o homem pega o seu batismo e leva uma vida de qualquer jeito, uma vida de não batizado, é porque não foi educado pelo pai, pela mãe, a viver aquilo que recebeu, as graças e a herança que recebeu como filho e filha de Deus. Mas ele tem a possibilidade, porque foi lhe conferido por Cristo. Jesus inaugura um novo sentido para o batismo, um batismo que se dá por graça, por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitos sinais. Um dos sinais do Espírito Santo é a água, um outro sinal do Espírito Santo é o fogo. Hoje nós ouvimos falar da pomba,
que é um sinal do Espírito Santo. Na palavra de Deus fala o Espírito Santo como uma mão de Deus, como uma unção de óleo. O Espírito Santo tem muitos sinais, mas é o mesmo Espírito Deus na Santíssima Trindade que age no meio de nós. E por que Jesus fala que Ele batiza no Espírito e no fogo? Você já parou para pensar como o fogo pode transformar uma coisa? Se você não tem fogo, você come frio, você não consegue fazer aquele churrasco de domingo, chamar o padre, fazer aqueles, né? Se você não tem fogo, você não cozinha. Se você não tem fogo, o fogo transforma. O fogo pega uma coisa e transforma para o nosso bem. Mas o fogo também tem o poder de destruir. O batismo de Jesus é um fogo do Espírito Santo, que vem para destruir o que o pecado havia nos causado. Diz a primeira leitura do profeta Isaías, que quando ele viesse, quando o Messias vier, ele não vai gritar, ele não vai brigar, ele não vai guerrear. Ele, pelo contrário, em silêncio, ele vai tirar os cativos da prisão. Nós éramos prisioneiros do pecado, e por causa de Jesus fomos libertos do pecado para uma vida de graça. Ele vai tirar os cegos e vai devolver a vista. Nós éramos cegos, não enxergávamos as coisas de Deus, estávamos rompidos de contemplar as graças de Deus. E Jesus, pelo batismo, abriu os nossos olhos e revelou os princípios da vida eterna. Nós estávamos nas trevas, condenados à morte eterna, e Jesus, pelo batismo, nos tirou das trevas e iluminou e nos deu a luz de uma vida nova. O batismo de Jesus nos restaurou, nos purificou, nos alegrou de novo com a amizade divina. Esse batismo é realizado como um fogo que veio para destruir o que era mal e renovar e dar um ardor novo para o que é bom. É o fogo do Espírito Santo que faz nova todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.